Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre o StellarDS, essa plataforma que facilita muito a nossa vida. Ela cuida de toda a parte do back-end, inclusive do banco de dados, e a gente tem que se preocupar apenas com o front-end. Nos últimos vídeos a gente viu como fazer a ordenação na VCL, e eu trouxe aqui nessa aula como a gente faz a ordenação na web, quando a gente está utilizando o TMS Web Core. Então eu já trouxe aqui pronto, porque é a mesma lógica lá da VCL. Se a gente olhar aqui, eu vou consultar aqui, eu vou desconectar, vou conectar novamente. Então ele vai listar os dados para mim na ordem do ID aqui, né? Então se eu quiser ordenar pelo campo nome, por exemplo, em ordem crescente, basta eu adicionar aqui e buscar novamente, ele já ordena para mim em ordem alfabética. Se eu quiser também ordenar pela data, eu adiciono aqui a data, posso até ordenar pela ordem decrescente e conecto. Então eu posso colocar várias combinações aqui de filtros. Eu coloquei aqui o nome, ponto vírgula, ASCII ascendente, né? Ele vai ordenar em ordem alfabética aqui nessa questão do nome. Eu posso colocar um e-comercial. E aí, o outro campo, data em ordem decrescente, por exemplo. Então, eu posso ir concatenando aqui, né, as strings e filtrar por vários campos de forma diferente, utilizando esses caracteres. E aqui eu já fiz uma forma de ficar bem fácil, até mesmo para um usuário final utilizar aqui. Dessa forma, fica bem fácil dele entender. Agora, a gente vai ver, pessoal, como que a gente faz para... Eu quero filtrar apenas alguns fields aqui, não quero que traga todos. Então, eu quero o ID e o data, ou o ID e o preço. A gente vai ver como fazer isso e também como a gente filtra mesmo os dados. Então, eu quero apenas os produtos onde o nome tiver mouse, ou onde o preço foi maior que 10 ou menor que 10, tá? Então, é uma forma bem simples da gente fazer isso também. E ele já filtra tudo lá do lado do servidor e retorna os dados para a gente já com os filtros realizados. Aproveita, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, pessoal, já compartilha com os amigos também e considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Também deixe o seu comentário aqui que ajuda o YouTube a ver que esse vídeo é relevante e oferecê-lo para mais pessoas assisti-lo. Aonde a gente vai ver esses campos que a gente vai utilizar, pessoal? Vamos lá. Eu já deixei eles até comentado aqui, mas eu quero mostrar como que a gente faz para ver na documentação como que a gente configura eles. Por exemplo, aqui no nosso repositório, você vai poder acessar a documentação oficial, já deixei o link aqui. Então, acessando essa documentação, a gente tem toda essa parte da documentação geral, que é essa primeira aba aqui, e aí a gente também tem a documentação para quando a gente está utilizando juntamente com os componentes do FNC, lá na VCL ou no FMX. E também quando a gente está utilizando aqui juntamente com o TMS Web Core. Inclusive tem aqui para Python, né, para JavaScript também, mostrando como faz essas configurações. A gente vai utilizar hoje TMS Web Core, basta vir aqui e buscar por essa configuração. Então ele vai mostrar aqui para mim e vai detalhar o que faz. Se a gente olhar aqui a tradução, ele fala que essa propriedade Table Select Query, ela permite especificar quais campos vai ser retornado. É exatamente isso que a gente quer especificar ali quais campos serão retornados. Para utilizar, a gente vem aqui, pega o nosso dataset e acessa a propriedade. Lembrando que eu poderia também preencher diretamente aqui pelo objeto Spectre, passaria a vir aqui, achar a propriedade e preencher ela. Mas aqui a gente vai fazer em termos de execução para ficar algo bem dinâmico, né? Aqui basta eu colocar os campos que eu quero que apareça. Então, por exemplo, eu quero que apareça ID, ponto e vírgula, e o campo de data aqui. Então, esses dois campos apenas que vai aparecer, o ID e o de data. Vou compilar. Vou agora consultar aqui novamente, ele só trouxe o campo ID e data, tá vendo? Simplesmente assim, ele já consegue filtrar os campos para a gente. Então, se eu quisesse também o campo preço, bastaria eu colocar ali e assim sucessivamente, tá? Então, essa é uma configuração bem tranquila. Próximo é a Table Where Query. Aqui a gente pode realmente filtrar os dados. Eu vou copiar aqui e vou buscar também lá na nossa documentação. Ela vai estar aqui, ó. E aqui ela fala, tá? Que é possível filtrar os dados lá do lado do servidor, que ela passa como que a gente tem que passar essa string, ó. Então a gente tem que passar o nome do campo, né? Field 1, por exemplo, ponto e vírgula. Aí condição, ponto e vírgula e qual que é o valor que a gente vai estar filtrando. E aí separando aqui o comercial, eu posso fazer vários filtros. E quais condições eu posso utilizar, pessoal? São essas aqui, ó. Então é maior, maior igual, menor, menor igual, igual, diferente, o like e o in. Aqui eu vou copiar então toda essa parte aqui, ó, e vou colar lá. E a gente já vai conseguir filtrar. Vamos lá? Eu vou pegar aqui então nosso dataset, bom, table,
table where carry vai receber. Então, vai receber aqui um texto mesmo. Vou pegar aqui e vamos colocar fixo aqui. Depois a gente coloca isso no edit para ficar mais dinâmico. Então, o field, eu vou colocar aqui que eu quero o name, ponto e vírgula. Qual que é a condição? Eu vou colocar aqui que é o like. E aí, ponto e vírgula. E aí eu posso buscar um texto. Aqui eu vou colocar 2 porcentagens para que ele ache esse texto em qualquer lugar que ele esteja ali, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, teste, por exemplo. Vamos testar aqui, ver se ele já vai encontrar. Vou consultar aqui, conectar. Aqui eu acabei deixando que está filtrando só esses campos aqui, né? Então vamos lá, eu vou tirar então aqui por hora. Vou deixar comentado para que traga todos os campos para a gente, para que a gente veja ali os nomes que a gente está filtrando. Ligou novamente, agora sim, vou conectar. Agora sim, pessoal, ele trouxe aqui somente onde tem o teste. Ó. Então, tem um teste aqui no começo, tem um teste no meio, né? Tem no começo aqui, poderia estar no fim. Utilizando o like ali, ele vai conseguir trazer para a gente. Então, é simples assim para a gente fazer esse filtro aqui. Então, a gente poderia jogar isso aqui para um edit, por exemplo, né? Web edit, e aí bastaria eu pegar os dados daqui. Vou deixar ele com esse nome mesmo, aqui no conectar, ao invés da gente pegar esse texto aqui, a gente vai pegar o que está nesse edit. Então, vou compilar. Ótimo, então se eu colocar esse texto aqui, ele vai buscar para a gente da mesma forma que a gente tinha feito. Vamos lá, agora eu quero pegar o preço, por exemplo. Então vamos lá, aqui vai ser o preço, ó, preço, então ponto e vírgula, e aí eu quero que seja onde seja maior. Então, ó, maior, ponto e vírgula, que 10, por exemplo. Então, que 20, tá? Maior que 20, então. Vamos lá? Ó, beleza, ele só trouxe onde o preço for maior que 20. E aí eu posso ir fazendo combinações aqui, ó. Então, eu posso colocar um e-comercial, né? Vou colocar um e-comercial aqui, ó. Onde name, ó, name, ponto e vírgula. Aqui eu posso colocar o like, ó. Like, ponto e vírgula. Vou colocar o porcentagem, né? Para ele achar qualquer lugar que esteja, né? O meu texto aqui. E eu vou buscar aqui, então, só onde tiver a palavra ideia. Vou desconectar, conectar novamente. Agora sim, ó, só trouxe onde tem a palavra ideia e onde o preço é maior do que 20. Então, é muito simples, pessoal, fazer esse filtro aqui. Basta a gente concatenar nos textos aqui. E claro, no exemplo que vocês vão receber, esse é o exemplo que eu vou mandar, que vai estar disponível lá no nosso GitHub. Vou compilar ele aqui para vocês verem ele funcionando. Então, ele já simplificou bastante aqui, uma forma que você pode até colocar para o seu próprio cliente, né? Criar esses filtros aqui. Então, a gente tem a ordem, que a gente já tinha visto. Aqui, para selecionar as tabelas, basta a gente selecionar aqui e aí ele filtra, né? O ID e a data, por exemplo. Se eu quero o nome, eu coloco aqui. Vou desconectar, vou conectar. Tá name aqui. Acabei escrevendo errado, né? Tá nome aqui. Então, vamos lá. Eu quero, por exemplo, o ID. Agora sim, trouxe aqui os dados para a gente. Então, aqui basta a gente ir adicionando, tá? Nada impede também que a gente crie uma forma mais fácil aqui, né? Da gente já ir selecionando e adicionando os campos aqui. Agora, eu vou filtrar todos, então, todos os fields. Ótimo. E também aqui é onde a gente faz a nossa care, né? Onde a gente faz o nosso where. Então, aqui também ficou muito mais fácil. Então, por exemplo, o nome, né? Igual a teste, eu adiciono aqui e ele já faz essa busca para mim. Então, se eu quero onde o preço for menor do que 20, por exemplo, então eu posso vir aqui, ó, selecionar preço, né? Selecionar aqui qual que é a condição, qual que é o operador que eu quero, né? Então, por exemplo, ó, menor igual a qual valor? Ao valor 20, por exemplo. Aí eu vou adicionar aqui, ele já concatena aqui tudo para a gente. Vou desconectar e conectar. E aí sim, ele vai trazer aqui os dados para a gente. Ó. Então, já trouxe aqui aonde for menor ou igual a 20. Então, aqui eu posso adicionar várias condições. Eu posso selecionar os fields, já posso ordenar. Se vocês notarem, pessoal, a gente já tem aqui o campo ID grupo. No próximo vídeo, a gente vai aprender como a gente faz para fazer join. Então, aqui eu tenho um produto que está vinculado a um grupo. Isso já está configurado lá no Stellar. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar passo a passo como a gente faz esse vínculo, né? O vínculo lá é normal, né? A gente cria uma chave estrangeira, enfim. Você faz esse vínculo. Vou mostrar como que a gente faz para filtrar e trazer também os dados do grupo aqui, caso a gente queira. E também como fazer paginação, várias outras opções, inclusive o Off2 aqui, né? Várias outras opções que estão disponíveis também no StellarJS, tá? Convido a todos a deixar um comentário aqui embaixo, pessoal, falar o que está achando do vídeo, né? Dicas e sugestões também são muito bem-vindas, tá? Deixo aqui também a documentação, vai ficar o link aqui embaixo. Então, aqui você consegue achar tudo que dá para fazer, né? Então, você consegue capturar erros, você consegue fazer várias funções e a gente vai estar vendo isso aqui no decorrer das próximas aulas, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima aula.